Busca por passagens de ônibus para as festas de fim de ano cresce em todo o Brasil. E você vai ver também. Correios atrasam 30% das entregas de Natal. Lula assina indulto de Natal e deixa de fora presos por ataques de 8 de janeiro. E ainda, primeiro foguete comercial brasileiro explode após decolar. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias nesta edição de terça-feira, dia 23 de dezembro. E olha, a busca por passagens de ônibus para o Natal e também para o Réveillon aumentou 11% no país. E o Rio de Janeiro é o destino mais procurado. Vamos ver. Segundo uma pesquisa realizada pela ClickBus, a maior plataforma para viajantes do setor rodoviário no Brasil, a busca por passagens de ônibus para viagens durante as datas comemorativas cresceram 11% em 2025, em comparação com o ano anterior, que chegou a mais de 16 milhões de pessoas. O ranking dos destinos mais procurados pelos brasileiros também mudou. Em 2024, as cidades preferidas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia e Salvador. Já em 2025, o Rio de Janeiro assumiu a liderança, ultrapassando São Paulo, que aparece em segundo lugar no ranking. Na sequência estão Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Praia Grande e Salvador. Segundo a plataforma, os dados revelam um fortalecimento do turismo voltado para o lazer, com destaque para destinos litorâneos, reforçando a preferência dos brasileiros por cidades de veraneio durante as festas de fim de ano. Outro ponto observado foi a busca por espaços de conveniência, com preços acessíveis e flexíveis. O ônibus segue como uma opção estratégica para quem deseja viajar nas festas de fim de ano, especialmente para destinos turísticos tradicionais e regiões metropolitanas. Este crescimento reflete não apenas no aumento da demanda, mas também na confiança dos consumidores em plataformas digitais e no setor rodoviário como uma solução eficiente e mais econômica de mobilidade. Olha, quem vai pegar a estrada neste fim de ano também deve ficar atento para não levar multas. Só em São Paulo, 15 novos radares foram instalados nas rodovias estaduais. Vamos ver agora com Marcos Eduardo Kenny. E nesta terça-feira, começou a funcionar um novo reforço na fiscalização das rodovias estaduais em São Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, colocou em operação a partir da meia-noite 15 novos radares em pontos considerados estratégicos. Com esses novos equipamentos, o número total de radares ativos em rodovias que não são conectados à iniciativa privada chega agora a 560 em todo o estado. Segundo o DER, todos os radares estão devidamente sinalizados e os limites de velocidade variam, de acordo com cada trecho. A medida, de acordo com o órgão, tem como principal objetivo aumentar a segurança viária, reduzir o número de acidentes e, principalmente, salvar vidas. O presidente do DER destacou que a instalação dos radares faz parte do compromisso do governo estadual, com a meta de zerar mortes no trânsito. Esses equipamentos fazem parte de um contrato que prevê a instalação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. Os pontos foram definidos com base em estudos técnicos, levando em conta o histórico de acidentes, excesso de velocidade e até área de travessia de animais. A lista completa com a localização dos novos radares está disponível no site do DERSP. Olha, e a crise financeira já tem afetado o trabalho dos Correios. Cerca de 30% das entregas de encomendas para esse Natal estão atrasadas. Às vésperas do Natal, os atrasos nas entregas de encomendas pelos Correios têm aumentado diante da crise financeira da estatal, agravada pela paralisação de funcionários em locais importantes, como Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O índice de entregas no prazo já vinha em queda ao longo do ano, sobretudo devido às dívidas com fornecedores.
mas a situação piorou com a greve, provocando uma corrida pelos serviços de transportadoras privadas e deixando consumidores na mão. O índice de entregas no prazo do Correios está abaixo de 70% na média nacional, segundo fontes que pediram anonimato, varia de 50% a 70% a depender da região. Isso significa que pelo menos 30% dos envios estão atrasados este mês, nos piores níveis do ano. Em janeiro, a média nacional estava em 97,7%. Em dezembro, caiu para 76,63%, com base nos dados até o dia 6. Na leitura diária, o percentual foi de 68,15% naquele dia, ou seja, 32% das encomendas estavam atrasadas. Todos os registros estão abaixo da meta estipulada pela própria empresa, de 96%. A cúpula dos Correios acredita que a qualidade do serviço só vai melhorar após o pagamento de dívidas atrasadas, sobretudo com fornecedores, mas isso depende da entrada de recursos no caixa da empresa, que está negativo. Existe a expectativa de fechar o empréstimo de 12 bilhões de reais com um grupo de bancos, ainda este ano, a tempo de receber uma parcela de 10 bilhões de reais até 31 de dezembro. A operação recebeu aval da União na semana passada, mas os envolvidos ainda estão discutindo cláusulas do contrato. E o presidente Lula assinou o decreto de indulto natalino de 2025. A medida concede perdão de pena a pessoas presas, mas os presos pelos ataques de 8 de janeiro ficaram de fora. O indulto natalino é um benefício concedido pelo presidente por meio de um decreto publicado sempre no final do ano. De acordo com o decreto, o indulto não se aplica a condenados por atentados ao Estado Democrático de Direito. O texto exclui também as pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, crimes de violência contra a mulher, como feminicídio e perseguição, tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e delitos cometidos por lideranças de facções. Nos casos de corrupção, como peculato, concussão e corrupção ativa ou passiva, o perdão da pena só é admitido quando a condenação for inferior a 4 anos. O decreto também veda o benefício a presos que tenham firmado acordo de colaboração premiada ou que estejam cumprindo pena em presídios de segurança máxima. O texto estabelece critérios que variam conforme o tamanho da pena, a reincidência e a natureza do crime. O decreto prevê regras mais favoráveis para grupos específicos. O tempo mínimo de cumprimento da pena é reduzido pela metade para pessoas com mais de 60 anos. Mulheres com filhos de até 16 anos ou com deficiência, homens que sejam os únicos responsáveis por filhos menores de idade. O indulto de 2025 amplia a atenção às situações de saúde. Podem ser beneficiadas pessoas com paraplegia, cegueira ou deficiências físicas graves adquiridas após o crime, além de presos com HIV em estágio terminal ou com doenças graves e crônicas que exijam cuidados não oferecidos pela unidade prisional. E o general Augusto Heleno deixou o comando militar para cumprir pena em prisão domiciliar. A mudança foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal por questões médicas. O novo regime de prisão domiciliar. Augusto Heleno foi concedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira. A decisão que afeta o condenado pela trama golpista determina o uso de tornozeleira eletrônica. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, alegou, durante o exame de corpo de delito feito após ser preso, que teve um diagnóstico e convive com Alzheimer desde 2018. A defesa de Heleno fez então um pedido de prisão domiciliar, por conta do quadro. Uma perícia médica, entregue nesta segunda-feira, confirmou um estágio inicial da doença. Em nota,
O advogado de Heleno afirmou que a decisão representa o reconhecimento da necessidade de observância dos direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. O general teve que entregar todos os passaportes e documentos de porte de arma de fogo e de CAC, certificado de tiro esportivo, foram suspensos e só poderá receber visitas de seus advogados e médicos, além de pessoas autorizadas pelo STF. Heleno está ainda proibido de manter qualquer comunicação por meio de telefones, aparelhos celulares ou utilização de redes sociais. O ex-ministro do GSI foi condenado por integrar o núcleo crucial de organização criminosa, que buscou promover um golpe de Estado para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. Heleno foi sentenciado a cumprir 21 anos de pena. E o presidente Lula empossou um novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Essa é a 14ª troca na esplanada dos ministérios desde o início do governo. A escolha de Gustavo Feliciano para ocupar a pasta do turismo seguiu uma indicação do presidente da Câmara, Hugo Motta. Também representa um aceno ao Partido União Brasil, que rompeu com o Planalto em setembro deste ano. Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e a trajetória do paraibano na instituição está ligada à influência da família. Filho do deputado federal Damião Feliciano e da ex-vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. A substituição do Ministério do Turismo acontece após o afastamento de Celso Sabino, solicitado pelo União Brasil, partido que o presidente Lula cedeu a cadeira do ministério em troca de apoio. Gustavo é formado em Direito e, antes de assumir uma função no governo paraibano, atuou como diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande, instituição de ensino da região. Antes da posse, em reunião com o presidente Lula, Gustavo Feliciano se comprometeu a dar o seu melhor na ocupação da função de ministro. Pode ter certeza que eu, como jovem, vou fazer de tudo para que a gente possa conduzir o turismo aqui no país, sabendo o tamanho do desafio, mas não vai faltar empenho, esforço, dedicação, trabalho, suor para o senhor e para o seu governo. E veja a seguir, primeiro foguete comercial lançado no Brasil explode após decolar. E ainda, na sua tela, a vista de Curitiba, capital do estado do Paraná. 27 graus por lá. E o Redação Hit volta já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 11 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E o governo antecipou a liberação do FGTS para quem aderiu ao saque aniversário e teve o dinheiro bloqueado após ser demitido. O Ministério do Trabalho e Emprego confirmou a decisão de antecipar a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço àqueles que aderiram ao saque aniversário e ficaram sem receber o benefício ao serem demitidos sem justa causa. Com isso, a primeira parcela de até R$ 1.800 vai ser depositada no dia 30 de dezembro. A segunda parcela está prevista para o dia 12 de fevereiro. O saque aniversário é a modalidade que permite ao trabalhador retirar, anualmente, no mês de seu aniversário, uma parte do saldo do FGTS. Mas, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o valor total do fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa. E o trabalhador tem acesso apenas à multa rescisória, até o fim do período de carência. Com as novas regras que entraram em vigor em 1º de novembro, ficou determinado que o saque aniversário passe a ter limites para a quantidade de operações e para valores de antecipação. Com as novas regras,
O Ministério do Trabalho e Emprego estima que mais de 84 bilhões de reais deixem de ser direcionados às instituições financeiras e retornem ao fundo até 2030. E o primeiro foguete comercial lançado no Brasil explodiu logo após a decolagem. O lançamento aconteceu em Alcântara, no Maranhão. Durante a transmissão do lançamento do foguete da base de Alcântara, foi exibida uma mensagem de uma anomalia no voo. O sinal foi cortado e o foguete sul-coreano Hanbit Nano explodiu. O vídeo da transmissão acompanhou a trajetória do foguete por pouco mais de 1 minuto. Em um momento, o foguete até conseguiu chegar a Mach 1, que é quando a velocidade de um objeto espacial ultrapassa a velocidade do som. Em seguida, o Hanbit Nano segue em direção à órbita da Terra até que chega a Mach Q, que é quando um objeto espacial alcança a maior intensidade da força aerodinâmica até chegar à atmosfera. Logo depois, a transmissão foi cortada, impossibilitando acompanhar o resto do voo. O Hanbit Nano tinha quase 22 metros de altura e pesava 20 toneladas. Equipes da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para avaliar os destroços e a área da colisão. Os destroços do foguete caíram em uma área que pertence à base. O voo não era tripulado. O foguete levava a bordo experimentos científicos e dispositivos tecnológicos. O objetivo era levar ao espaço 5 satélites e 3 dispositivos que auxiliariam em pesquisas em mais de 5 áreas, desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia. E agora a gente fala de esportes aqui no Jornal da Manhã. E quem traz as informações é o Henrique Bonaita. Bom dia, Henrique. Henrique, o fim do ano chegou e, como acontece sempre, né? O mercado da bola ganha força no futebol nacional e internacional. Então, conta pra gente as novidades. Bom dia, Cleber. Bom dia a todos de casa. Pois é, o mercado da bola não para. Os principais clubes do país e do mundo anunciaram chegadas de técnicos e jogadores para se reforçar para a temporada de 2026. Os novos técnicos estão na área do futebol brasileiro. O Grêmio anunciou um velho conhecido da torcida do Botafogo, o Luiz Castro, que comentou a equipe que ele deseja para a temporada de 2026. Quero que seja uma equipa virada para a baliza, uma equipa que se mantenha equilibrada quando está virada para a baliza do adversário e quando o adversário está virado para a nossa baliza, que seja uma equipa compacta, uma equipa curta, uma equipa agressiva, que possa defender o mais alto possível. Mas isso é aquilo que nós queremos, estes são os cenários ideais. Depois, do outro lado, há uma equipa que quer o mesmo que nós, que quer ganhar como nós queremos ganhar. Então, o contexto vai determinar aquilo que serão as nossas variantes ao longo do jogo e na preparação do jogo. Mas queremos uma equipa que todos querem, que faça muitos golos e que não sofra golos. Falando no Botafogo, o clube anunciou o argentino Martín Anselmi como treinador da equipe em vínculo de 2 temporadas. O técnico de 40 anos, ex-Porto, será o sucessor de David Ancelotti, que deixou o clube carioca na semana passada por discordar da demissão de um preparador de sua comissão. Em busca de uma nova vaga na Copa do Mundo e sem espaço no Real Madrid, o Lyon anunciou o atacante Endrick. O atacante brasileiro chegará ao clube francês por empréstimo de 6 meses e sem opção de compra. O clube espanhol arcará com 50% do salário do jogador de 19 anos durante o período. Um futuro incerto do futebol brasileiro é do executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, que recebeu sondagem do Internacional de Porto Alegre, mas o salário do dirigente pode ser entrave na negociação. Fabinho tem contrato até o fim de 2026 com o clube alvinegro e é apontado como um dos responsáveis pela montagem do elenco que fez a grande arrancada no Brasileirão de 2024 e conquistou 2 títulos esse ano, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Henrique, o Neymar passou por uma nova cirurgia, mas parece que o Santos informou que o procedimento foi bem sucedido, aliás, no joelho esquerdo, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Após uma final de temporada muito intensa para o jogador e para o Peixão, ele ainda quer disputar a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira em junho.
Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo. Em um comunicado, o Santos informou que foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial e o procedimento, feito pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, foi um sucesso e o atleta passa bem. O atacante de 33 anos sofreu com as recorrentes lesões em seu retorno ao clube nesta temporada, mas foi peça fundamental na permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 rodadas da competição, quando o Santos lutava para fugir do rebaixamento, ele marcou 5 gols. O jogador tem contrato até o final do ano com o Peixe, mas negocia uma renovação. Maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, Neymar fez o último de seus 128 jogos com a amarelinha há mais de 2 anos, quando sofreu uma grave lesão de ligamentos. O camisa 10 santista, que tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026, ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção em junho. É isso aí, Henrique. Agora vamos mudar de assunto, né? Afinal, a temporada acabou, tivemos aí longos campeonatos, grandes jogadores que se destacaram em 2025. Um deles que eu posso citar aqui, o Caio Jorge do Cruzeiro. E o Caio Jorge, aliás, apesar de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não foi o artilheiro do país na temporada toda, Henrique? Isso mesmo, Kleber. Apesar de muitos acreditarem no Caio Jorge, quem ficou com a artilharia do futebol brasileiro de 2025 foi o Verratti, o atacante do Vasco. Dá só uma olhada. Apesar de ter perdido o posto de titular no Vasco, o atacante Verratti se manteve na liderança da artilharia geral do Brasil. Ao fim do Campeonato Brasileiro, Verratti estava empatado com Caio Jorge na liderança, ambos com 26 gols. O atacante do Vasco retomou o posto de forma isolada após o gol contra o Fluminense pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Mesmo em baixa, o jogador de linha foi quem mais defendeu o Vasco em 2025. Foram 65 partidas, sendo 53 como titular, e a comissão técnica destaca a importância do atacante, que é um dos líderes do elenco e o jogador mais experiente. O Pirata tem despertado o interesse de outros clubes do Brasil, dentre eles o Curitiba, que mira um goleador para o ano que vem em seu retorno à Série A do Brasileirão. O Coxa sondou a situação do atacante, mas o alto salário dificulta demais uma negociação. A tendência é de que cumpra o contrato, que termina no final de 2026. O Vasco trata a situação do atacante com cautela e respeito, porém enxerga uma negociação com bons olhos, desde que o clube interessado assuma o salário integral do jogador, e o salário é um dos mais altos do elenco do Vasco. Henrique, foi uma surpresa o Verratti ficar aí no topo da lista, à frente de Yuri Alberto, por exemplo, que foi o artilheiro do ano passado, o próprio Pedro, que também sempre desponta aí como um dos principais artilheiros? Com certeza, Kleber, porque principalmente o Verratti joga pelo Vasco, e o Vasco também não fez uma boa campanha na temporada no Campeonato Brasileiro, mas chegou até a final da Copa do Brasil. O Caio Jorge, que, por exemplo, que chegou no Campeonato Brasileiro disputando o título, é realmente uma muita surpresa para o futebol brasileiro. Tá certo, então os parabéns aí para o nosso Verratti e muito obrigado pelas informações de hoje, Henrique. Eu que agradeço, uma boa terça-feira para você e a todos de casa. Até mais. Grande abraço e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima tarde e até mais.